Queridos, salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria convidar você a, nesse instante, orar, nós falarmos com Deus. Estamos iniciando uma nova revista, um novo tema importante demais, como todos, mas acredito que para o momento, tanto da igreja, quanto da sociedade no geral, um tema muito propício, família. E o que a Bíblia nos apresenta sobre esse assunto? O que ela fala? Quais são os fundamentos para toda e qualquer área de um relacionamento conjugal, de um relacionamento pai e filho? Como é bom termos a Bíblia que nos responde a tudo isso. Então nós vamos dar início nesta manhã e pedir ao Senhor que esse tema, enquanto nós trabalhássemos ele, fosse restaurador, fosse para que durante todo o tempo ele mudasse pessoas, abrisse a mente para entender papéis e funções e responsabilidades. Então, convido você, que já está aqui, a estimular, a desafiar, convidar seu cônjuge para participar dessas lições. Estude essas lições em casa. Talvez o seu cônjuge faz parte de algum ministério aqui e pela manhã não vai poder assistir. Então estude com ele em casa. Há textos que orientam dentro da própria lição, há textos que nos ensinam a explicação do autor, em cada lição. É muito propícia, muito clara, muito objetiva. Nossas lições, elas são escritas dessa forma, com a linguagem muito tranquila, fácil. Talvez alguém quem está nos assistindo de casa, chame teu cônjuge, venha para a Escola Bíblica Dominical, participe aqui. Na impossibilidade disso, não deixe de fazer isso então em casa. Assista a essas aulas com o seu cônjuge, com a sua família, e deixe Deus falar ao teu coração. Tenho expectativas. Sempre que a gente para estudar a Bíblia, eu tenho expectativas, irmãos. Por isso que acredito, por isso que me dedico ao estudo da palavra antes de compartilhar com qualquer um, por acreditar que a palavra pode transformar. Não é a minha exposição, não é a minha forma, mas é a palavra de Deus. Se ela não tem transformado, há algo de errado, não com ela, mas conosco. Então, espero sim que Deus nos dê e nos fale muito através dessa revista. Fundamentos bíblicos da família. Quem ainda não tem, aqui na frente temos uma caixa com alguns exemplares. Nós vamos orar, colocar a nossa família diante do Senhor e pedir a Ele para nos abençoar. Pai amado, antes mesmo de abrirmos a Tua palavra, antes mesmo de ler qualquer ponderação do autor dessa aula, dessa lição, antes mesmo de começar a identificar os problemas que nós temos no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, pai e filho, filho e pai, cônjuges. Antes mesmo dessas coisas, queremos colocar nossa família diante do Senhor. Pai, é um grande projeto do Senhor, veremos isso hoje, e nós queremos colocar diante de Ti. Serão 17 lições, as quais todas elas foram extraídas da Tua palavra, porque são fundamentos bíblicos da família,
e possivelmente algumas delas falarão de uma forma muito clara, mostrando para nós áreas que precisamos trabalhar. E assim sendo, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos motive, que a Tua palavra nos impacte e a gente tenha coragem de mudar áreas do nosso relacionamento, de mudarmos, Senhor, posturas e cuidarmos desse bem tão precioso que o Senhor instituiu, que é a família. O Senhor criou, e não apenas criou e deixou, o Senhor criou e deixou para nós orientações, ordens, caminhos, para que a gente cuide disso que o Senhor criou, que é o casamento. Usa-nos, Senhor, quando colocarmos as nossas opiniões, usa os autores, usa a Tua palavra, usa esse momento de escola bíblica e que tudo seja, Pai, para o nosso crescimento, mas principalmente para a glorificação do Teu nome, porque vivemos para a glória do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quem não tem revista, o irmão Ismael está aqui pegando para poder distribuir. Faça um sinal, tenha pelo menos uma em tua casa para você acompanhar com a tua família. E eu repito aqui o que eu disse. Você, marido, você, homem, principalmente você, que é o sacerdote do teu lar, ou deveria ser, seja responsável pela sua família. Pegue essa revista e estude com a sua família, com a sua esposa. A maioria dos assuntos, eles estão ligados à esposa. Então, trabalhe essa revista durante a semana. Homem, não deixe de estudar essa revista com a sua esposa, caso você não tenha como estudar aqui na escola bíblica junto com ela, então estude em casa. Não deixe de fazer isso. Tá certo? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31. Ah, pastor, sou viúvo, sou viúva, sou divorciado, sou divorciada, ainda não me casei. Acredito que a palavra de Deus pode falar ao teu coração. Quem sabe para te instruir, a orientar outras pessoas. Você pode ajudar outras pessoas também. Então, acredito que a palavra de Deus, ela é muito, muito clara a todos. Vamos lá. Gênesis 1, 26, também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e a sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ok, qual é o propósito dessa revista?
Qual o propósito? Já disse, família. E pensando nessa lição específica, ela tem como princípio, ideia, alvo, falar que a família ela é a instituição divina. Ainda mais, mostrar que o homem e a mulher são seres que se completam. Há diferenças entre nós, e essas diferenças são saudáveis, são boas. Deus não criou homem e mulher igual, são diferentes. Para quê? Para que pudessem se completar dentro dessa instituição. Nós não somos seres incompletos. Deus criou o homem completo e a mulher completa, mas com características diferentes. E a união de homem e mulher completam áreas que em nós podem ser aperfeiçoadas, melhoradas, trazem um equilíbrio, talvez seria a melhor palavra, equilíbrio. Então, homem e mulher são seres que se completam. E vamos perceber também essas características diferentes, como elas, através da Bíblia, podem nos orientar no nosso casamento. Fiz uma pesquisa, meus irmãos, e não há como falar de família sem falarmos de separação. Algo que está sempre à nossa porta, a todo casal, eu vou repetir, todo casal está sujeito a isso. Não é apenas casais novos, os casais imaturos, 2 anos, 3 anos, eles correm mais risco. Não somente eles, mas também. Casais com 7 anos, eu não sei se vocês ouviram isso, eu ouvi dizer que os 7 anos são os anos da crise. Ou separa ou continua? Eu não sei, talvez seja 17, mas se bem que eu já fiz 17 também, talvez seja 27, não sei. Não existe isso, irmãos, de que nos 7 anos são os anos que é o ano que vai marcar se continua ou não. Porque se fosse assim, depois que passasse os 7 anos, não haveria separação. A gente começa a acreditar em algumas lendas, alguns mitos, e a gente, então beleza, vamos acreditar neles. Aí chega no 7, a gente chega assim, no 7º, a gente chega bem atento, né? E a gente avisa já no casamento aqui, olha, cuidado com o 7º, cuidado, chegue lá assim, amando mais, mostrando mais, porque se vocês passarem do 7º, ufa, são vitoriosos. Não é assim. O divórcio vem para depois dos 7, para depois dos 20 anos de casado, para depois dos 30. E olha só que incrível, em 2011, 351 mil casamentos chegaram ao fim. Há exatos 10 anos atrás, 351 mil. E de lá para cá, o divórcio vem aumentando. No segundo semestre do ano passado, 44 mil, quase 44 mil divórcios. No primeiro semestre do ano passado, 44 mil divórcios. Sabe qual a razão? Convívio dentro de casa por conta da pandemia. Não tem sentido. Um diagnóstico desse é impossível da gente ir. Não combina. Casamentos desfeitos por conta do convívio. Mais intenso por causa da pandemia. Não foi pandemia. Foram problemas mascarados por muito tempo que na pandemia, onde deveriam viver melhor por conta do convívio, o que foi mascarado durante tanto tempo acabou sendo muito claro. Casamentos, então, foram desfeitos. Nos últimos 5 anos, irmãos, o divórcio aumentou 75%. É de alarmar ou não?
não porque eu sou crente. E quem disse que não há divórcio no meio cristão? Não consegui uma pesquisa, algo que falasse do divórcio dentro da igreja. Mas os nossos olhos percebem e veem que isso tem aumentado. Não sei a porcentagem. A criação de Deus, que é a família, ela vem sofrendo esses embates. E a Bíblia, ela tem resposta para nós. Na Bíblia encontramos todo tipo de orientação para cuidarmos dessa instituição. O casamento não é algo nosso, algo que nós inventamos, algo que nós criamos. É do Senhor e sendo dele. Vamos lá. Saulo, me empresta o teu carro? É possível? Ok. Posso usá-lo do jeito que eu quiser? E por que não? Não posso colocar umas tábuas para carregar para a construção da minha pseudo-casa aqui? Não posso. Ao lavá-lo, posso lavá-lo do jeito que eu quiser, com o material que eu quiser? Não posso. Então não quero teu carro emprestado. O que não é nosso, como que a gente cuida? A gente cuida, pelo menos, muito próximo à forma que o dono cuida. Ou seja, o casamento não é para ser cuidado do seu jeito. Você pega o carro do Saulo emprestado e usa do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Não. É com os cuidados que ele tem. O casamento não é teu, é de Deus. Então você precisa cuidar da forma que Deus quer que cuide do casamento. Porque senão vai arranhar o carro, Saulo. Vai estragá-lo por dentro, porque ele não é um carro desse tipo de coisa. É um carro de passeio. Então o que foi feito e foi usado de outra forma, ele não vai dar certo. Não vai ser bom. Quando nós olhamos a Bíblia, e aí vamos lá em Gênesis. Gênesis é o começo de tudo, irmãos. É o começo da criação. É o começo do pecado. E é o começo de um relacionamento familiar. Vemos marido e mulher, depois vemos o que acontece entre os filhos, a reprodução e o crescimento, e assim vai. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos as orientações que Deus tem para nós, para que a gente entenda a vontade dEle, nesse cuidado com a família. Como nós vamos vencer aos ataques que a família sofre? Não é pela sua força, não é apenas pela sua vontade. Precisamos de orientação. Ah, mas é o que eu aprendi com os meus pais. Também. Pelo menos o que você aprendeu de bom, porque tem coisa ruim que a gente também aprende. Eu, como pai, também não ensino tudo que deveria ensinar aos meus filhos. A gente tenta. Não somos bons exemplos em algumas coisas. A gente luta por isso. Então, aquilo que foi bom, beleza, mas não é só aquilo. As orientações bíblicas para nós. A Bíblia nos mostra qual é a forma de amar. Ela nos ensina. Eu quero arrumar um pouquinho mais de tempo. Difícil, né? A gente arrumar mais tempo dentro do que a gente tem. Deus podia tanto ter criado o dia com 28 horas, né? Se bem que a gente ia ter que trabalhar mais tempo também, né? Mas quero fazer uma série de estudos em cantares. Sabe o que eu percebi? No meu ministério, quase 18 anos, nunca preguei em cantares, num encontro de casais. O livro que Deus deixou para nós, para entendermos como é o relacionamento conjugal, já preguei em retiro de casais, já preguei em encontro de casais, já preguei sobre família, já preguei sobre um monte. Que eu me lembro, eu acho que uma vez eu usei esse livro. Uma única vez. Irmãos, está lá a forma de amar. Cantares fala sobre conflito. Sabia disso? Capítulo 5.
Não fala só de amor, relacionamento sexual. Cantares fala de tudo, dos desafios, dos problemas, da briga. Ele sai de casa chateado, andando, perambulando pelas ruas. A Bíblia apresenta para nós a forma de amar, a forma de cuidar. A gente leva, não, às vezes, não muito a sério esse livro, irmãos. A gente fica aí ao léu, esperando o que o mundo apresenta. E o que o mundo apresenta sobre forma de amar é algo totalmente deturpado. Há várias maneiras de amar, diz o mundo. Você pode amar, inclusive, qualquer coisa. Você não precisa ser heterossexual. Você pode ser homossexual. São as formas que o mundo ensina. Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta, então? As formas, os conceitos e a ideia. O autor trabalha aqui algumas verdades para nós, 4 verdades. A primeira delas, o homem e a mulher criados à imagem de Deus. Lemos o verso 26 e o verso 27. Deus, quando criou o homem, e eu sei que alguns conceitos a gente sabe, mas eu não vou justificar. Eu sei que a gente já sabe, mas vamos falar. Eu estou partindo de um princípio que essa aula ela está se iniciando hoje, um tema, por mais que a gente... É interessante, como é bom estudar, irmãos. Eu olhando Gênesis e estudando essa lição, poxa, eu vi conceitos assim, poxa, nunca pensei dessa forma. Deus pode nos ensinar. Deus nos criou a sua imagem. Imagem e semelhança, Deus criou o homem e a mulher. Essa foi a criação. Que imagem é essa? Nós sabemos, não é física. Porque Deus é espírito. Não pense em Deus sentado num trono. Essa é a nossa visão. A Bíblia fala assim, a gente precisa ter uma noção. A nossa mente, ela é tão incrível que necessitamos de alguma coisa para nos apegarmos. Então, falar de Deus que nós estamos em suas mãos. A gente precisa dessa figura para entender algumas coisas. E a Bíblia ela é repleta disso, mas Deus não é físico, Ele é espiritual. Ele é espírito, melhor dizendo. Quando Deus nos criou, então, a sua imagem, não pense que Deus nos pegou e com a mão nos formou. Tem uma música aí que fala isso, né? Deus formando a gente lá, não sei o que e tal. Não foi assim, com as suas próprias mãos. Mas precisamos ter essa figura. Se não foi então dessa forma, que imagem é essa? Essa imagem, meus irmãos, é aquilo que Deus é, não fisicamente, porque não é a matéria ou o tipo, mas o seu intelecto. O animal Deus criou com um instinto. O homem com sentimentos, com intelecto, com personalidade, com emoções, com vontade, com capacidade de decidir entre certo e errado, perceber o que é certo e o que é errado, habilidade de manter comunhão, habilidade de manter a fidelidade. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele. E nós estudamos Gênesis há 2 anos, no ano passado e retrasado. Nós estudamos Gênesis e pude passar com vocês em alguns capítulos de Gênesis, e dos que eu passei, fiz referência 2 vezes. Primeiro a gente vê que o homem foi criado à imagem de Deus. Depois no capítulo 6, depois no capítulo 9, Deus fala de novo sobre o homem ter sido criado à imagem dele. Capítulo 11, se eu não me engano também. Mas agora manchada pelo pecado, mas não perdeu a imagem, ela ficou distorcida. É aquela foto que a gente, na hora de dar o clique, aquele segundinho ali, você tremeu e a imagem distorceu.
Continua sendo você naquela foto, mas só que um pouquinho tremido. É o que aconteceu com a imagem de Deus em nós. Distorcida, mas a imagem de Deus ainda está em nós. Falei sobre isso recentemente. Então, como é que a gente arruma essa imagem? Olhando para a imagem correta. E a imagem correta não é o que está mais em nós, o pecado, mas olharmos para Cristo. É a única forma de nós ajustarmos essa imagem que foi distorcida. É olhando para Cristo, que é a própria imagem, que foi a imagem a qual nós fomos criados. Olhe para Cristo, viva como Cristo quer. Então essa criação da imagem e semelhança de Deus é dentro dessas coisas. Nós podemos fazer escolhas. Infelizmente, felizmente, Deus criou o homem para ter as suas escolhas, discernir o que é certo e errado. Olha só como é que isso é claro na criação. Capítulo 3. Serpente disse, você não pode comer de tudo? Não. A mulher responde, essa aqui a gente não pode. Se a gente mexer aí, Deus vai ficar bravo? Não é bem assim não, peraí. Então, o discernimento entre certo e errado, a obediência ou não foi uma consequência da queda, foi algo que Deus já colocou. Adão, me obedeça em tudo aqui você pode, mas aqui não. Tranquilo, obrigado aí pela liberdade enorme que eu tenho em tanta coisa para desfrutar. Talvez Adão não teve tempo para provar de todos os frutos que havia no jardim. Não pôde conhecer de tudo. Talvez não deu nem tempo. Tanta coisa. Até hoje a gente continua conhecendo frutos novos, né? Essa foi a criação, a imagem de Deus, irmãos. Essa imagem que foi distorcida. Imagem essa que precisa ser restaurada dia a dia. Vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta aos Coríntios 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Vamos juntos agora? Agora olha só, eu quero fazer uma aplicação aqui. Nós estamos em Cristo. Não vamos pensar apenas no dia que nós deixamos de estar no mundo, pertencer ao mundo e estarmos em Cristo. Vamos pensar hoje que estamos em Cristo. Depois de alguns anos de relacionamento com Deus. Tá. Vamos ler agora. Pensando nisso, esse Cristo que está em nós hoje. Vamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ontem é antigo? Já passou. E quem está em Cristo pode fazer hoje novo. Há restauração para o seu relacionamento? Se hoje você está em Cristo e se submeter a Ele, sim, há restauração. Há melhora, há ajustes que podem ser feitos? Sim, se hoje estamos em Cristo, podemos, como nova criatura que somos, deixar as coisas antigas. Porque não conseguimos. Jesus respondeu, dureza do coração. Não foi isso que ele disse? Mas Moisés... Por conta da dureza. Vocês não se submetem. Irmãos, Jesus disse isso. Esse é o nosso problema. Por que a gente não resolve as coisas dentro de casa, os conflitos dentro de casa? Porque a gente não quer se dobrar. Quero indicar um livro para vocês. Marido e mulher, eu e Reni estamos lendo esse livro, está sendo tão bom, tão bom. Práticas devocionais.
E não é para casais, pode ler tranquilo, isso aí pode ler com seu filho. Aliás, assim, irmãos, eu tenho lutado pela vida devocional com os meus filhos. Porque eu acredito que é a única coisa que vai mantê-los firmes com Deus no futuro. Pais que não fazem devocional com seus filhos, vocês estão entregando os seus filhos ao mundo. Nós crescemos entendendo que a homossexualidade ela era algo extremamente errada. A gente não via isso. Hoje os nossos filhos crescem vendo isso, irmãos. Eles não vão ter a mesma percepção que nós tivemos, porque é mais comum, entre aspas, normal para eles. E se não for a gente acredita que vir à igreja vai ser a solução dos problemas dos nossos filhos. Vou dizer a você, pai, sem ser profeta, você vai perder seu filho, possivelmente. Estava conversando com o Reni, e olha só que curioso, viu? Preste atenção nisso. A igreja primitiva tinha ministério infantil? Tinha? Não. Na hora do culto, as crianças estavam aonde? Do jeitinho que o Enzo está ali com a Adriana. Meu amigo Enzo, não é Enzo? Do lado. Por quê? Porque aprendiam na igreja? Não. Porque aprendiam onde? Em casa. E a igreja, no propósito de ajudar, vamos criar um ministério para que seja parceira. O que os pais fizeram? Toma, cria meu filho aí. Não dá certo. Porque todo o caminho bíblico que a gente tenta mudar, aceitar parceria, beleza. Colocar numa escola confessional cristã, beleza. Tudo isso coopera. Tudo isso coopera, mas não substitui a nossa responsabilidade. Os pais deixaram de fazer com que seus filhos aprendessem da palavra de Deus. Mas as coisas velhas passaram. Hoje pode se fazer novo. Então hoje, pai, você pode começar algo novo com os seus filhos. Algo novo com o seu cônjuge. E estava falando do livro Práticas Devocionais. Tenho sugerido esse livro a algumas pessoas. Práticas devocionais. São 18 práticas que, se nós colocarmos cotidianamente em prática, fará muita diferença na nossa vida. Seria bom você ler com seu cônjuge. E a partir dessas 18 práticas, restaurações no seu casamento. Olha que perfeição, irmãos, é nós pensarmos na imagem de Deus em nós. E dentro dessa imagem de Deus em nós, o que nós temos aproveitado dela para abençoar a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Ter a imagem de Deus em nós e usufruir dela para o bem da nossa família. Ok? Segunda verdade é a formação do homem. Só um minutinho, irmãos. A primeira a gente viu homem e mulher criados à imagem de Deus. Agora, a formação do homem. Já lemos o texto? É bom apenas salientar, quando você abre Gênesis 1, fala da criação. Quando você abre Gênesis 2,
volta à criação. Só que agora, contando detalhes da criação, mencionada no capítulo 1. Então, o capítulo 2 não é uma continuidade, como é que fala? De tempo, Ai, esqueci a palavra agora. Meu Deus. Não é linear. Cronológica. No capítulo 2, você já vai encontrar outra história. Não, volta. Volta ao capítulo 1, tá certo? Pensando cronologicamente, é voltar ao 1 e falar com mais detalhes. É o que acontece no capítulo 2, tá? E no capítulo 2, então, a criação do homem ela é contada com mais detalhes. Então, no capítulo 1, a gente vê Deus, homem e mulher, os criou, a sua imagem os criou. No capítulo 2, a gente vê como Deus fez isso. Estava Deus lá no jardim, vamos pensar na imagem que não tem, mas a gente precisa disso, né? Andando pelo jardim lá, dando os seus passos profundos, e aí bateu o pé naquela terra que subiu no pé assim, ó. Já andou assim, naqueles terrenos que a terra vai... é incrível o poder que ela tem, ela faz assim, né? Ela não faz assim, o chinelo está aqui, bate, e ela vem para cima. E aí ele... vou criar um homem disso aqui, do pó. Ele teve uma ideia brilhante. Capítulo 2, então, é para mostrar isso. O homem foi criado do pó. Fala com detalhes como foi isso. E depois de formar o homem do pó da terra, Deus sopra o fôlego de vida. E o homem, então, que era aquele boneco de barro, passa a se torna ser vivente. Foi assim que o homem ele foi formado. Não havia nenhum outro ser e não houve outro. Deus criou o homem e assim ele fez. Então começa a humanidade, homem e mulher. A gente vê que quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, já começa a mostrar diferença. Primeiro, quando diz, vamos fazer o homem à nossa imagem. Pronto, já há uma diferença enorme. Essa supervalorização de animal, eu quero dizer que eu não consigo afirmar, será que eu não consigo? É porque eu não parei para pensar, mas beira o pecado. Em detrimento do homem, eu posso afirmar, pecado. Valorizar mais animal do que o homem é pecado. Isso eu posso dizer. Agora, o exagero, se bem que todo exagero também não faz bem. Então, enfim, Deus ele deixou muito claro já em Gênesis. Não ame mais animal do que gente. Não gaste tanto com animal e tão pouco com gente. Não crie um animal como um ser extremamente especial, sendo que há pessoas ao seu redor que precisam de ajuda e você não ajuda. Esse disparate, Deus não aprova. Concordo com a Reine, ela sempre fala, olha, para ter um animal, então cuide direito. E é verdade, tem que cuidar direito. Agora, o que é cuidar direito? É tratá-lo como um Deus? É tratá-lo como uma criança? Jamais. Está errado, irmãos. Eu, em breve, vou ter um cachorro de novo. É porque você não tem cachorro. Já tive, vocês sabem. Sempre tive, na verdade. Sempre gostei de um cachorro. Vou ter outro. Mas eu preciso... Ele é cachorro. E meus filhos e gente é outra coisa. Então, quando Deus forma o homem, eu vou fazer diferente. Os animais... vamos usar essa imagem? Olha... Povoem a terra. A gente não vê, Deus, deixa eu criar o passarinho. Vou colocar uma asinha nele. Não, duas, melhor, que aí vai voar. Beleza. Um biquinho assim, um maior, um menor. Não. Os animais, foi no conjunto da ópera. O homem não. Agora vamos parar, vamos fazer o homem à nossa imagem. Ali já mostra a diferença e o homem mais especial do que o animal. Beleza. Depois disso, sopro de vida. Os animais não tiveram isso.
Mas o homem é um ser especial. Homem, macho, é um ser especial. A terceira verdade que o texto nos apresenta é sobre a formação da mulher. Eu vou me atrever a dizer aqui com carinho, e Deus acho que não vai me culpar por isso não, a mulher ainda foi um pouquinho mais especial. No meu estudo eu vi isso. A gente está vendo a formação. Ambos criados à imagem de Deus, especiais. Mas a formação, o homem do pó da terra, e o sopro, e a mulher diferente. Vamos lá em Gênesis 2, 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu a criatividade a Adão para olhar para um bichinho de 4 patas e dizer, cão. Beleza? E Deus ficou com a listinha ali, né, catalogando os nomes. Criativo, Adão, hein? Elefante. Hipopótamo. Girafa. Bom, esse seria o nome deles, final do verso 19. 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, igual. Ele olhou para um macaco e disse, oh, interessante, tem uma certa semelhança, mas não é igual a mim. Não consegue se relacionar comigo. Ele foi criado igual aos demais, no bolo. Não vim dele, eu dei nome para ele. Não achava alguém idôneo. E o Senhor, no verso 18, disse que não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Mas ele primeiro vai perceber que não tem nada e ninguém igual a ele. Então vem cá, todos os animais, dê nome a todos aqui, Adão. E ele foi um por um. Falei, mas por que aqui tem 2 e eu sou sozinho? Por que aqui mais 2? Por que aqui são 4? Ali é uma família de passarinhos. E por que eu sou sozinho? Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal, depois de ver todos os animais, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A formação da mulher, ela tem algo de muito especial, meus irmãos. O quê? A mulher, ela foi criada com material genético. Achei jóia o autor trabalhando isso. Não foi do pó, foi da costela. Bacana nós pensarmos nisso. Por isso eu disse, parece um pouco mais especial. Deus, quando vê o homem só, dele mesmo, ele tira um material genético, uma costela, e dessa costela ele forma a mulher. De forma especial. Disse a vocês que Deus criou todos nós seres completos.
Não disse? Mas Deus ainda disse o quê? Apesar de um homem ser completo, isso então nos mostra que sim, uma pessoa pode viver solteira. Ou quando se divorcia, ou quando se torna viúvo, pode viver só. Deus criou o homem perfeito e a mulher perfeita. Pode sim. Agora ele disse, não é por imperfeição. O que ele diz no começo do capítulo 2? Não é bom. Ele não disse que não é impossível o homem estar só. Ele disse, não é bom. Vou fazer alguém idôneo. É quando então entra a mulher, criada do próprio homem. O homem foi criado lá junto com os animais, de forma especial, a formação dele, igual aos animais, perdão, a formação, igual, do pó, mas a mulher desse material genético. E aí então Deus cria uma companheira, eu não quero que ele fique sozinho. Quero alguém para que ele se relacione, seja companheira. E em nenhum momento a gente vê aqui, meus irmãos, Deus criando a mulher como alguém inferior. A palavra idônea, já disse sobre essa palavra aqui, ela tem o seguinte sentido. Vou aqui fazer essa figura. Cadê a câmera? Não está ali. Olhar de igual para igual. Isso é ser idôneo. De mesma altura, de mesmo valor. Deus não criou a mulher inferior ao homem, mas de mesma altura, idônea. Essa é a palavra. Que olha face a face, é outro sentido dessa palavra, idôneo. Olhar face a face. Não é inferior. Deus deu funções diferentes, mas não caracteriza inferioridade. Você vai cuidar do jardim, tá bom, Adão? Tá bom. Antes mesmo da queda, né? Trabalho não é fruto de queda. O esforço do trabalho, sim, é fruto da queda. Mas trabalhar, Deus não criou o homem para ser um preguiçoso, deitado lá no jardim, pegando a pedra, tentando acertar uma laranja ou uma manga, e ela cair, garantiu o meu café da manhã. Não, você vai cuidar, você vai trabalhar. Então, o trabalho não é fruto do pecado, não. Deus, então, volto aqui, a ideia, criou a mulher para que fosse idônea, de igual valor. Olhar face a face, mesmo tamanho, mesma altura, essa é a ideia. Por isso, lá na primeira carta de Pedro, vamos lá? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro 3, 7. Olha o que reverbera aqui nesse verso. Tanto tempo depois da criação da mulher, da formação da mulher, a mulher idônea, face a face, mesmo valor. Olha o que Pedro diz. 1 de Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, respeito, honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E ele fala aqui de uma consequência. Não tratar a mulher bem não gera oração atendida, viu? Diz o texto. Complemento aqui, para que não se interrompam as vossas orações.
Deus não vai atender a você, marido, se você destrata a sua esposa. Como que Ele vai atender um pedido teu, se você não trata bem algo que Ele criou? E deu a responsabilidade a você de cuidar. Não é o pastor da igreja, não é o pai dela, não é o irmão mais velho dela, mas no dia que se casou, você se torna responsável por ela. Então Pedro diz: trate com dignidade, com respeito. Bom, pastor, então, vamos lá. Não é menor. Não, é igual. Mas há funções diferentes, sim. Há uma hierarquia? Sim. Foram completos? Sim. Mas podem se completar? Sim. Tudo isso se encaixa. Vamos ver? Diferença de homem e mulher. Há diferença? Não física. Física é muito clara, né? Muito clara. Mas eu não falo fisicamente. Vamos lá. Qual a diferença de um homem e uma mulher? Me ajudem. Vamos lá, pessoal. Você vê num homem, olha, isso aqui é característico de um homem isso. Característico de uma mulher isso aqui. Vai lá. Racional, é uma das primeiras coisas que a gente pensa. O homem, ele é mais racional que a mulher. Ela é irracional? O homem não é tão emotivo quanto a mulher. A mulher é mais emotiva. Agora, qual a vantagem disso dentro de casa? Na cabeça do homem, talvez, vamos lá, tentar, né? Se não fosse o lado emocional, talvez o filho apanharia todo dia. Porque na mente nossa de homem é a correção que vai resolver. E a Bíblia diz também. Mas a Bíblia também diz, olha, não leve seu filho à ira. Enfim, a gente teria que ter mais um tempo para poder falarmos sobre isso. Mas olha o equilíbrio. A mulher tem hora que chega e fala, olha, alivia hoje. Deixa eu conversar com ele. Tá bom. Esse equilíbrio emocional ajuda o homem. E o homem à mulher. Não, amor. Precisamos ser duros aqui. Porque senão vai dar errado. Olha só como se completam nisso. Estou errado ou não? Estou errado nisso, irmãos? Acontece isso na casa de vocês? A emoção que ajuda na razão aqui e a razão que ajuda na emoção, a gente se completa nisso, a gente se ajuda nisso. Outra característica. Como assim? E a mulher? Complexa. Na argumentação, o homem é mais objetivo. A mulher, ela estende mais. Só para completar e pegar um outro caminho aqui, já vou no senhor. Segura aí. Perde não, hein? Eu perco. Se eu passar para o senhor, eu vou perder, entendeu? E o senhor eu sei que não perde. Segura aí. E aí, paralelo a isso, a mulher acaba por ser, nas suas argumentações assim mais alongadas, mais detalhadas, a gente vê que a mulher, ela tem como característica ser detalhista, o homem não. O homem não é tão detalhista quanto a mulher. O homem descreve uma reunião em 3 segundos. Foi boa. A mulher não. Foi boa, tinha muita gente lá. E o estudo, ou a reunião, enfim, foi assim, assado. Fulano de tal, inclusive, estava lá, bati um papo com ele. A mulher, ela vai detalhar mais. Sim, irmão Abismael. E como isso é bom, porque a gente se completa nisso. Aprendeu a ouvir. Senti uma pontada aí.
Olha lá, vamos com calma aí. Olha só, coloquei um quadro aí para a gente ver. Os meninos vão colocar. O irmão já deu a colinha aí. Está na tua revista. Vamos acompanhar ali? O homem é mais racional. Paulo foi em cima. A mulher é mais emotiva. O homem tende a ser mais objetivo quando argumenta. A mulher tende a ser mais complexa quando argumenta. O homem geralmente é mais quieto, fala pouco. E a mulher geralmente fala mais do que o homem. O homem não repara nos detalhes. A mulher é detalhista. O homem consegue ter momentos de mente vazia. Eu já falei para vocês, isso é verdade. Tem vezes que eu estou pedalando, irmãos. E depois de um tempo eu percebi que a minha mente parece que ficou infrutífera, assim. Mas eu não pensei em nada nesse pedaço que eu pedalei. Aí eu fico preocupado, que perigo, se eu não pensei em nada, eu estava atento com o que eu estava fazendo também. Porque é uma característica do homem, o homem vai falar aqui no quadro, né? Ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a mulher sim. Então, por isso, se eu não conseguir pensar, o que eu estava fazendo enquanto pedalava? Eu preciso de pensar também, né? Então, tem esses flashes de mente vazia. A mulher não, ela está ligada o tempo todo, irmãos. E aqui, nada aqui é pejorativo, viu, irmãos? A gente pode brincar com tudo isso aqui também. Mas aqui eu estou falando de forma séria. A mulher está atenta. O cara, ele consegue ficar assim, né? Olhando para o nada e não vendo nada. A mulher não, ela está vendo a sujeirinha lá. Olha lá a teia de aranha que está lá em cima. Não tá? Só uma... A gente está só vendo o branco, né? Ela não, ela está vendo a teia lá que não foi tirada. E ela consegue ficar com a mente, vamos pensar assim, vazia, mas com foco. O homem desfoca o negócio. O homem é muito focado no que está fazendo. A mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Esqueci, pensei na imagem, ia separar para os meninos mostrarem. Uma imagem que eu tenho de uma mulher, justamente para ilustrar isso aqui. Uma mulher com a criança no colo, passando roupa, do lado do fogão ali, ainda olhando o fogão, com o outro pé aqui mexendo na outra criança que está no chão. E uma mulher consegue fazer um monte de coisa. Vai dar isso para o homem. Irmãos, eu não consigo... Parece piada, mas é a realidade. Lá em casa, eu gosto de um pãozinho assado. Ele pode chegar em casa novo, que eu corto, eu passo manteiga e põe na frigideira. Toda manhã e toda tarde. O ritual é esse. E quando eu invento de ou fazer o café e o pão juntos, ou... Eu tenho mudado a estratégia. Eu faço o café primeiro, mas lá em casa é sem açúcar que eu faço o café. Quando, então, ponho o pão para assar, aí vou pegar o açúcar, fazer. Geralmente eu queimo o pão. Só duas coisas. Fazer o pão assado e o café. A gente foca... Aí eu foco no café, né? E esqueço do pão. É incrível, é assim que funciona. Olha como é que a gente se completa. Não demonstra afetividade em público. Homem não tem essa facilidade, publicamente não. Não é natural, não é que não faça. Tudo isso, irmãos, a gente consegue, se eu quiser fazer isso publicamente, eu faço. Mas eu tenho que fazer um esforço muito grande. Ou melhor, não vou dizer esforço, ser vencido. Porque a postura do homem é segurar. Publicamente eu não vou expor as minhas emoções. Não vou chorar aqui publicamente. Mas se eu for vencido, eu preciso ser vencido, a mulher não. Naturalmente ela faz isso, né? E essas diferenças, como elas contribuem no nosso relacionamento conjugal. Então, irmãos, formação do homem e da mulher. Do homem é do pó. Da mulher não. A mulher vem de um material genético e as coisas diferentes. E por isso a gente entra na quarta verdade, que é a formação da família. Pegando essas características que nos completam, olha a formação da família.
Nós lemos no verso 18, sobre o homem estar sozinho, não é bom, precisa de uma auxiliadora idônea. E aí o verso 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós caminhamos aqui para a quarta verdade, vimos que fomos criados à imagem de Deus, vimos como foi a formação do homem, vimos como foi a formação da mulher. Agora, a formação da família, pega o homem e pega a mulher e cria essa identidade que a gente chama de família. Quem idealizou a família foi Deus. E aquilo que eu disse já, então por isso a gente precisa valorizar, por isso precisamos cuidar, por isso precisamos valorizar da forma que Deus quer e não do jeito que eu quero, quando eu usei o exemplo do carro do Saulo. É dele, então eu tenho que usar como ele usa, cuidar como ele cuida. Como Deus criou, formou a família. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 7, 2. Primeira carta aos Coríntios 7, verso 2. Vou ler 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Repito, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Na formação da família, a primeira verdade, a primeira baliza que nós temos é a monogamia. O casamento, a família foi constituída dentro da monogamia. Um só. Porque senão, gostei da proposta do autor aqui, Deus teria feito um harém para Adão. Se era apenas pensar na procriação, coloca 5, 6, 8, 10 mulheres no jardim e Adão. E dali começaria a procriação. Viriam homens e assim o negócio ia aumentando. Não, Deus faz apenas uma mulher. E você se une à sua mulher. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torne uma só carne. A palavra usada aqui, a própria esposa e cada uma, ou seja, cada esposa, o seu próprio marido, as duas palavras gregas, gnaika, a tradução é esposa e mulher. Não é alguma coisa que queira ser mulher, é mulher. E a palavra aner, que é o marido aqui, a tradução marido, mas pode ser homem e senhor. Então a monogamia começa com uma mulher e um homem. Foi assim em Gênesis. E deve ser assim para sempre. Deus não mudou isso. O homem não pode mudar. Como eu disse, então se não era um harém, não foi um harém, foi um homem e uma mulher, para quê? Para que eles então vivessem juntos e desenvolvessem o quê? A fidelidade um para o outro. Vão aparecer mais mulheres, vão aparecer mais homens, mas você se une à sua mulher e com ela se torna uma só carne. Monogâmico. Heterossexual. Abra a tua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1, verso 26 e 27. Deixa aberto aí, eu vou ler no final. Deixa aberto aí. Por que heterossexual? Se fosse apenas pela reprodução, eu disse que ele criaria várias mulheres para Adão, seria um harém, seria já
Jardim do Éden Harém. Não foi. Mas ele criou o homem e a mulher para, sim, a procriação. Por isso é heterossexual. Monogâmico, porque senão, se pensa só na procriação, pode ser com várias mulheres. Não. Um do outro e desses a procriação. Heterossexual, para que a espécie humana perpetuasse. Foi para isso. É assim. Qualquer coisa que fuja a esse padrão é pecado, é errado. Hoje o máximo que pode acontecer com um pastor falar isso, talvez seja um processo, talvez a gravação aí ser cancelada ou qualquer coisa do gênero. Mas amanhã não vai ser só assim. O que você tem ensinado para o seu filho sobre isso? Meus irmãos, o mundo cada dia é mais difícil. Ah, é clichê falar isso. Então tudo bem. Então fique descansado. A gente viu aquela guerra aí, né, de propagandas envolvendo crianças. Uma empresa pôde colocar uma propaganda enaltecendo o LGBT. Uma escola confessional em Belo Horizonte não pôde. Está lá o processo contra ela. Mas não existe processo contra a empresa. Uma escola confessional não pôde ou está sendo impedida de propagar a sua crença. Fique em casa tranquilo. Entregue mesmo os seus filhos. Olha no que vai dar, meus irmãos. Então, que cancelem. Que não nos sigam mais no canal da igreja. Mas a verdade, a gente precisa pregar. O casamento, a formação da família é monogâmico e heterossexual. Terceiro, eu não li o texto, né? Vamos lá agora. Romanos 1, 26 e 27. Então, e as outras coisas? O que significa algo fora do casamento heterossexual? 26. Por causa disso, disso o quê, né? O duro é que o 24 é também por isso. Mas vamos lá no 24. Por isso, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, é torpeza, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É bíblico. O casamento é heterossexual. Há homossexuais na igreja? Há. Já conversei com pessoas assim. Lutam para não se envolver, mas há. Cantando conosco. Não me entreguei a isso porque eu sei que é pecado, pastor. Sabe o que é ouvir isso de uma pessoa? Para o Senhor é natural desejar uma mulher, para mim não. Luto com isso. Mas eu quero honrar o meu Senhor. O casamento é heterossexual. Eu sei que o sinal tocou, vou pedir mais uns minutinhos. Estou fechando. Terceira base, primeira monogâmico, segunda heterossexual, terceira indissolúvel. Nós vamos falar sobre separação mais na frente. Mas
quero mencionar apenas aqui esse terceiro tripé, tá? Esse é o tripé de um casamento, da formação da família. A gente tinha aqui bom, não, mas pensa no banquinho. Banquinho com 2, não fica, né? Tem que ser 3. Tripé. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Qualquer dessas bases que seja tirada, o banco cai. Se não for monogâmico, vai cair. A infidelidade não cabe, né? Se não for heterossexual, vai cair. E, obviamente, se não pensar que ele não pode ser dissolvido, sim, obviamente, naturalmente, vai cair. 1 Coríntios 7, nós estávamos nesse texto, vamos voltar a ele, só para 2 versos. Versos 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. A perspectiva de Deus é essa. Não é para separar. Aí o que eu faço? Reconcilie com ele, com ela. E que o marido não se aparte de sua mulher. Deus criou para que eles se tornassem uma só carne. Mateus 19, 6. Jesus diz: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nunca fiz esse exercício. Fiz hoje. Já ouvi muito. Eu precisava fazer passo a passo, talvez, mas não ia dar tempo de colar. Mas são 2 folhas. Deixa eu apontar aqui para vocês verem. E há uma ilustração de que casamento é como 2 folhas. São 2 folhas distintas que têm a sua história. Cada uma delas tem a sua escrita aqui, ó. Que decidiram se unir, se tornando uma só carne. A tentativa de descolar isso aqui, não sei se vai dar certo, mas já estou vendo que está dando. A tentativa de descolar isso aqui é possível. Dá para fazer. É bem possível que eu consiga essas 2 folhas de volta, com seus escritos. Porém, elas não virão inteiras. Porque uma separação, ela traz marcas na vida do outro. Não tem jeito, nos tornamos uma só carne. E agora tentar separar essas carnes, essa única carne, ela vai trazer consequências. Não tem como. E eu vou tentar então, e vai dar certo. A gente só vai precisar definir o que é certo. Mas parte da outra está ficando. E eu estou fazendo com muito cuidado e carinho para não estragar, porque o objetivo é não estragar, mas não tive tanto êxito. Mas vamos tentar. Bom, não estou conseguindo mesmo, irmãos. Mas dá para tirar os pedaços ainda. E ainda ficou aqui parte da outra folha. Isso aqui é a consequência da separação. Isso é só uma brincadeira, né? Isso aqui é só uma figura. Isso na vida real é triste. Isso na vida real é doloroso. Até para quem decide a separação. Porque parece que quem decide sofre menos. Talvez sofra menos. Mas não deixa de levar marcas. Não deixa. Esse sofreu menos do que esse aqui, ó.
mas perdeu também. Tem partes nesse aqui. Indissolúvel. Se você hoje não renovar isso, esse princípio no teu coração, princípio que nós lemos em 1 Coríntios 5, as coisas velhas passaram. Em Cristo hoje tudo se faz novo. Se você não renovar isso hoje, e amanhã de novo, e depois da manhã de novo, e depois, é possível chegar à separação. Dá para sair inteiro, mas extremamente machucado. Nós vamos falar sobre isso, né, numa lição para frente. Vamos concluir, irmãos. Concluímos com o quê? Olhando esse estudo de hoje. Casamento é a instituição divina, criada por Ele, idealizada por Ele. Por isso os cuidados Ele também colocou na Bíblia para que a gente seguisse. Ele visa a continuidade da espécie humana. O homem e a mulher não se sobrepõem, são completos, mas podem complementar a vida do outro. A mulher não é inferior, nem o homem superior, mas há papéis que precisam ser seguidos. E a disfunção disso, que nós veremos em breve nas próximas lições, acho que a terceira, a disfunção disso, desse simples detalhe de função bem estabelecida, gera problemas dentro do casamento. Somos diferentes em algumas características, nas funções, para a gente contribuir um com o outro. E na ideia de um casamento dentro da perspectiva de Deus. Que a gente solidifique nosso relacionamento conjugal através da palavra, mediante a palavra, alicerçado na palavra. Qualquer outra forma não alcança o objetivo de Deus. Começamos essa EBD orando pela família e vamos orar terminando essa lição. Se não há nenhum aviso, eu até... Não. Depois eu falo sobre isso. Quero só encerrar a lição. Pai, nós queremos agradecer a Ti por esse tempo. Senhor, eu acredito na Tua palavra. Acredito que ela é perfeita. Penso que grande parte aqui, ou a totalidade das pessoas que estão acompanhando essa EBD, possam acreditar da mesma forma. Apesar de que o caminho está sendo mostrado de forma diferente. Na nossa caminhada, a gente está vendo muita coisa fora disso aqui. Mas, mesmo que aconteça muita coisa fora disso aqui, isso aqui não deixou de ser verdade. Pode ter tipos de casamentos diversos. Pode ter separações incansáveis por várias razões. Mas nada disso vai invalidar a verdade da Tua palavra. Que seja a verdade da Tua palavra que nos direcione, que nos oriente. Há casamentos, ó Deus, na nossa igreja, que estão solidificados no Senhor, mas que precisam de ajustes. E é besteira achar que depois de tantos anos não há mais ajustes a fazer. É besteira isso. Que a gente, baseado na Tua palavra, viva coisas novas. O passado foi. Com o passado a gente pode aprender a fazer diferente no presente, para alcançarmos um futuro diferente. Mas, Senhor, as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se faz novo. E cada um aqui cuide do seu relacionamento conjugal ou se prepare bem para esse relacionamento conjugal. Futuro, aqueles que são solteiros e querem se casar. Não tenham pressa para isso, Pai, que eles não tenham.
mas muita vontade de se submeter aos teus decretos. Tem misericórdia da igreja, Senhor. A tua igreja, que à medida que se passam os anos, cada vez mais se torna uma igreja perseguida. Não como ela é perseguida, como conhecemos comumente, a igreja perseguida, onde o cristianismo não pode ser vivido, é proibido, não é um país laico. Então aqui é tal religião e qualquer outra coisa fora disso é passível de morte. Há igrejas que sofrem essa perseguição. Nós sofremos outra. Estamos sendo impedidos cada dia mais de expressar a nossa convicção bíblica. E, Senhor, essa liberdade, ela está acabando. Ela está acabando. É bobeira a gente imaginar que ela vai voltar a ser o que era antes. Então a gente precisa se preparar. Precisamos nos preparar para enfrentar essa realidade de que a nossa liberdade cristã, ela está sendo cada dia mais cerceada, cada dia mais apertada. E isso, Senhor, vai separar joio e trigo. Porque quantos de nós estarão dispostos a manter firme no que a tua palavra diz? Não somos todos que estamos preparados para isso. Essa é a realidade. A gente se dissipa por menos coisas, quem dirá por coisas tão grandes e tão sérias. Pai, sofremos um momento terrível. É uma pena poucos cristãos verem isso. Talvez vejam, mas não fazem nada. Poucas famílias de joelho no chão, orando e pedindo ao Senhor orientação. Só vendo as coisas acontecer. Pai, nós pedimos a Ti que, a partir dessa lição de hoje, todas falem ao nosso coração. Que a gente se desperte. Como eu disse nessa oração, não vai melhorar. Mas a gente pode melhorar. A gente pode se tornar mais firme, mais convicto, mais sério, mais comprometido. O que cabe a nós, que nós não sejamos negligentes. O que vem do mundo, a gente não tem como frear. Pedimos pela liberdade de expressão, Senhor. Não sabemos se essa é a tua vontade. Sim, a tua vontade é que a gente tenha essa liberdade, mas o Senhor trata a sua igreja da forma que quer, e essa falta de liberdade tão acentuada, ela não fugiu ao teu controle jamais. O Senhor quer peneirar a tua igreja. Queremos então nos prepararmos, Pai. Tem misericórdia de nós. Cuida da nossa família através do nosso cuidado. Que a gente olhe para a tua palavra e cuide do nosso relacionamento conjugal como devemos cuidar. Tem misericórdia da nossa família, pedimos a Ti. Restaura, Senhor, famílias. Restaura lares. Pai, pedimos a Ti, peço ao Senhor, nós juntos pedimos a Ti, que esse start que damos hoje nesse assunto, ele seja, durante a caminhada, um processo de restauração na vida dos casais, um processo de ajuste nos relacionamentos familiares, um processo de mudança, de crescimento. A partir, sim, gostaria de ver aqui na nossa igreja as famílias sendo impactadas pela Tua palavra e tendo posturas diferentes. Mas além dessa igreja, Senhor, aonde essa palavra chegar, aonde esses estudos chegarem, seja para isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queria chamar o pessoal, nós vamos cantar. Logo após eu quero encerrar o culto orando com vocês mais uma vez.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que puderem, para juntos cantarmos louvores ao Deus que é santo, ao Deus que é perfeito, ao Deus que não muda e ao Deus que continua sendo bom em todo o tempo. E nós podemos perceber o quanto Ele é bom ao vermos como Ele formou a família e como Ele tem nos dado o privilégio de viver em família. Então seja louvado o nosso Deus pela sua bondade. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Os irmãos podem também trazer seus dízimos e ofertas durante o louvor. Amém. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Cantar mais uma vez. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Louvamos o Senhor, que permanece o mesmo eternamente. E como nós ouvimos nesta manhã, Senhor, aqueles que estão em Ti, novas criaturas são. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Nós Te agradecemos por essa realidade, Senhor, que é a nossa. E pedimos a Ti que nós permaneçamos no Senhor, rendidos aos Teus pés, e assim vivamos os planos perfeitos e eternos do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminhamos, na salvação caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nada nos resta, Senhor, diante de Ti, senão entregarmos a Ti os nossos corações, Senhor. Palavras não são suficientes, ações não são suficientes, Pai, se não estivermos com os corações rendidos ao Senhor, e é isso o que desejamos para nós, Senhor. É assim que queremos estar, é assim que queremos viver, Senhor. Nos colocamos assim diante de Ti nesta manhã, pedindo que a Tua bênção continue sobre as nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Podem sentar. Renovo o convite a você que nos acompanhou hoje pela manhã. Vamos estudar essa revista, tá bom? Se aplique com a sua família. Chamei os homens à responsabilidade que cabe a eles. Não deixe de pegar essa revista e estudar com sua esposa. Ou de vir à escola dominical e estudar. Amo muito a minha esposa. É impossível pensar que um dia eu vou me separar dela. Então, é bom ter essa perspectiva. É bom ter. É um bom caminho. Mas a palavra de Deus nos ensina sempre a cuidar. Sempre estar alerta. Amo muito, sou apaixonado. Há uma paixão enorme. Não deixe de se despertar para o cuidado com o seu relacionamento conjugal. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A perseverança é uma palavra que a gente encontra na Bíblia várias vezes. E a perseverança, ela está junto da renovação de compromisso. Então, não deixe de estudar essa revista, tá bom? Na semana que vem, nós trataremos sobre o plano de Deus para a família. Vamos trabalhar sobre missão, visão e valores. Muito joia da semana que vem. Vamos ficar em pé, encerrar esse EBD com alegria no coração. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde, um bom almoço, uma boa tarde. Consequentemente, à noite, espero vê-los e cultuarmos ao Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Às vezes tem trabalhos, tem dificuldades, tem desafios, desarmonias, mas nada, ou melhor, tudo com o Senhor é possível. E é possível a gente resolver qualquer coisa no nosso relacionamento, desde que ambos tenham a cerviz flexível e dobrável ao Senhor. Trate as nossas famílias, Senhor, durante essas 17 lições. Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.